Olá, amigos e irmãos na fé gloriosa em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, aqui no livro de Josué, no Velho Testamento, capítulo 1 e versículo 6 em diante, que diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Nós percebemos que quando chegou o momento de Moisés encerrar a sua carreira nessa existência humana, Deus já tinha se provido de um sucessor para dar continuidade à obra que Moisés, através do poder de Deus, havia iniciado. E Josué foi esse sucessor, escolhido por Deus. Importante saber que a continuidade da obra do Senhor, quando por um motivo, por um evento, como por exemplo a morte de um servo de Deus, é preciso que a continuidade seja feita por alguém escolhido pelo próprio Deus, eleito, elevado pelo próprio Senhor, que é o dono da obra. E foi o que aconteceu quando Deus ele elevou Josué à condição de líder do povo após a morte de Moisés. O Senhor falou claramente: Moisés, meu servo, é morto, tal, e orientou a Josué. Naturalmente, Josué, eu acho que como qualquer servo de Deus, diante de uma missão tão grande, diante de um compromisso tão estrondoso que era conduzir o povo de Israel para a terra que Deus havia prometido, havia jurado que daria àquele povo. E o Senhor passa aqui algumas palavras, alguns avisos para Josué, que é interessante nós meditarmos, né? Primeira coisa, o Senhor recomendou a Josué que ele guardasse, mantivesse, preservasse todos os ensinamentos da lei que ele tinha passado a Moisés, que o Senhor Deus tinha ministrado a Moisés, e Moisés passava esses ensinamentos ao povo. Então Deus disse para Josué: tenhas o cuidado de fazer, de cumprir, de obedecer, de seguir todas as orientações que através de Moisés você recebeu. Por quê? Porque os ensinamentos não eram de Moisés, mas eram os ensinamentos de Deus, era o direcionamento de Deus. E esse é o problema, que diz assim: não, mas o tempo passou, as coisas mudaram, o mundo já não é mais como era antigamente, hoje as coisas são diferentes. Interessante que Moisés morto, passou um tempo, foram anos, e agora começava um tempo novo, um momento novo, estabelecido por Deus através do comando agora, da liderança de Josué. Mas as recomendações do Senhor é que nada fosse mudado, que não nada fosse alterado, nem adulterado, mas que Josué tivesse o cuidado de seguir exatamente, severamente, estritamente, com muita firmeza as orientações, os ensinamentos, as doutrinas que ele havia recebido de Moisés, vindas de Deus. O Senhor recomendou também que o livro da lei, as normas do Senhor,
não fossem abandonadas nem esquecidas, mas o Senhor diz: sobre elas medita de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo igualzinho estava acontecendo, deve continuar. Nós vemos que, infelizmente, nos dias de hoje, não é a maneira como estão acontecendo as coisas. Nós vemos que ensinamentos do Senhor, estamos numa época do relativismo, tudo é relativo. Bem, você acha que isso é pecado no seu entender, no seu ponto de vista, na sua forma de compreender as coisas? Isso é pecado, para mim não é. Você acha condenável a vida que eu vivo porque esse é o seu conceito, é muito relativo, você vê dessa forma, eu não vejo dessa forma. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela é bastante clara. Os avisos de Deus são advertências solenes para cada um de nós que estamos vivendo esse momento na nossa existência terrena. A lei de Deus continua sendo a lei do Senhor. O Senhor disse assim: eu, o Senhor, não mudo. Então nós sempre temos dito aquilo que era pecado, aquilo que era transgressão, aquilo que era errado, aquilo que desagradava a Deus há 5.000 anos atrás, continua sendo da mesma forma. O pecado continua sendo pecado exatamente quando nós falamos, já tivemos oportunidade de em outras ministrações termos comentado, a mentira é um pecado. Diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Mas hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas às vezes dizem: não, mas uma mentirinha necessária para encobrir alguma coisa. Não, isso não existe. A palavra de Deus continua condenando e dizendo que no inferno estarão aqueles que mentem, aqueles que faltam com a verdade, aqueles que acrescentam coisas aos ensinamentos da palavra de Deus ou retiram coisas que a palavra de Deus ensina. Então, Josué recebeu de Deus a orientação de que ele continuasse agindo, liderando aquele povo da mesma forma como Moisés, seu servo, fez enquanto em vida, enquanto na liderança daquele povo. Quando um líder é chamado por Deus, aquele que o sucede, aquele que é eleito, elevado por Deus, deve continuar. E nós, irmãos, nós devemos ter essa consciência de que nós devemos continuar obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de conduta e fé. Ela não é de particular interpretação de ninguém. A palavra de Deus é bastante clara, as orientações de Deus não são confusas, não são dúbias, ela é bastante clara, porque os homens, e nós sabemos que isso é uma artimanha do diabo também, traz uma confusão no entendimento, porque hoje nós temos centenas de milhares de denominações evangélicas que se criaram, se fizeram porque aquele líder achou que essa vírgula não é bem assim, o outro achou que a Santa Ceia não deve ser dessa forma, o outro compreendeu dessa maneira diferente. Olha, eu não sei porque as pessoas vivem procurando coisinhas, quando a palavra de Deus é tão simples, o evangelho de Jesus Cristo é tão claro, o plano da salvação do Senhor Deus através de Jesus Cristo, o seu trabalhar nas nossas vidas através da ação do Espírito Santo é uma coisa tão clara, tão evidente, não há confusão, não há como se desviar por atalhos, por caminhos errados. Nós temos que ficar centralizados na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que ler a palavra de Deus, como o Senhor orientou já lá naquela época para Josué. Medita nesta palavra dia e noite, dela não te apartes, nem para a esquerda, nem para a direita. Quer dizer, não penda, não haja tendência nem para um lado do exagero, nenhum dos extremos. Permaneça no equilíbrio da palavra de Deus, no equilíbrio
da salvação de Jesus Cristo. Então, é preciso que nós entendamos que para nós irmos bem, termos uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual abençoada, para que possamos sentir o agir de Deus em nossa vida, para que possamos receber os milagres de Deus, é preciso que nós estejamos alinhados com aquilo que Deus deseja de nós. E o que é que Deus deseja de nós? Que nós estejamos alinhados com a sua palavra, né? E nós sabemos, e você deve tomar cuidado, e como pastor, que eu posso saber se aquilo que eu estou ouvindo, que está sendo pregado, ensinado para mim é o correto? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus é bastante clara, ela não tem dificuldade de ser compreendida, mas além da palavra de Deus, nas ministrações que nós ouvimos dos verdadeiros servos de Deus, que existem homens e mulheres sérios e sérias que estão pregando com rigor, com verdade a palavra de Deus. Mas além disso, nós temos a presença do Espírito Santo, que habita em nós, que vive em nós. O Espírito Santo testifica todas as coisas. Então, quando você ouve uma palavra, quando você ouve um ensinamento, quando você recebe uma doutrina, o Espírito Santo irá testificar dentro de você, dentro do seu coração, na sua alma, no seu interior. O Espírito Santo vai te convencer. Muitas vezes você vai ouvir um ensinamento, uma palavra, alguma orientação, alguma coisa, que o Espírito Santo vai dizer, não é isso não. Porque o Espírito Santo reprova aquilo que não está de acordo com o ensinamento de Deus, o ensinamento da palavra. Então sejamos cuidadosos, porque Deus teve muito cuidado quando passou a liderança do povo de Israel, de Moisés para Josué, e recomendou que Josué fosse atento ao estudar, meditar, se orientar pela palavra e pelas orientações de Deus através da sua palavra. E nós devemos continuar fazendo a mesma coisa. Se nós desejamos, esperamos um dia entrarmos na Canaã celestial, nós precisamos estar sendo dirigidos, ministrados pela palavra de Deus, com verdade, com retidão, com firmeza. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos por esta reflexão que o Senhor nos concede hoje pela presença do seu Espírito. Eu sei que essa palavra está chegando até muitas pessoas que acessam esse meio de comunicação, canal do YouTube, e que vários irmãos, amigos, simpatizantes nos acompanham. O meu desejo, Senhor, é que essa palavra possa trazer ao coração de cada um que nos ouve essa responsabilidade, esse sentimento de responsabilidade de estarmos vivendo uma vida espiritual alinhada com os teus ensinamentos e com a tua santa palavra. E para isso, Senhor, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do teu amparo. São dias de muita confusão religiosa e o Senhor sabe como está sendo vivido esses dias na face da terra. Muitas religiões, muitas denominações, muitas filosofias, muitos ensinos estranhos à tua palavra. Eu rogo a ti que pelo poder do teu Espírito, o teu povo seja dirigido pela tua graça e misericórdia. Que ninguém se confunda, que ninguém saia por atalhos, que ninguém se desvie daquilo que é a tua vontade e o teu querer para a nossa vida, rumo à mansão celestial. Eu peço a tua bênção sobre as famílias representadas por aqueles que nos ouvem. Peço uma bênção especial, Senhor, sobre os enfermos que esperam na tua santíssima misericórdia. Em nome de Jesus eu te rogo, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.